Todos nós vivemos com uma lista imensa de obrigações. Todos nós. É grande a nossa lista de obrigações. E elas vêm de todos os lados. Tem gente que tem uma coleção de listas imensas. Quanto maior a lista, mais neuróticos nós somos considerados. Quanto mais nervosos e culpados a respeito da lista, mais chances a gente tem de adoecer em todos os níveis, em todos os sentidos. Começar da impossibilidade de descansarmos nossa mente, nossos pensamentos, nossa alma, porque é grande a imposição. Nós sofremos muito mais imposições do que a gente imagina. Toda hora, e há muitos anos, eu faço esse exercício de perguntar o porquê das coisas que eu faço. E cada vez que eu pergunto o porquê de uma quantidade enorme de coisas que eu faço, tem um monte delas que deixam de ser feitas, porque elas não têm razão de ser, não fazem realmente sentido. São heranças de uma angústia que não nasceu por minha conta própria, não nasceu por minha determinação. São herdades, são coisas que passam, são realidades que chegam com a cultura assimilada, com as vivências da gente, com uma quantidade imensa de ditados que a gente recebe e não discerne na vida. E são muitas destas coisas que nos angustiam terrivelmente a existência. Coisas para as quais a gente não tem nenhuma explicação, nenhuma significação, nenhum sentido a apresentar em nós mesmos. A gente pode lembrar agora de um monte de coisas que faz e a gente verá que elas podem ser categorizadas. Sempre haverá muita coisa que não faz sentido mesmo na vida, mesmo entre aquelas que a gente realiza da maneira mais prática e pragmática e objetiva possível. Mas a gente está preso à roda do casuísmo na existência também. Existem coisas que a gente, mesmo dizendo elas são absurdas, entraram e fizeram parte de uma composição, de uma engrenagem, em relação à qual, se a gente sair e quebrar com elas, a gente pode sobreviver. Mas poderá ser menos prática a vida, poderá ser mais difícil, poderá ser mais complicada, poderá ser que tenhamos que desenvolver um outro lado da existência que a maioria não desenvolveu. Mas qualquer coisa pode ser reinventada, qualquer coisa não precisa ser uma obrigação. A gente viaja, como eu disse, dentre aquelas que, mesmo sendo ridículas, fazem parte de uma engrenagem objetiva, com boa parte dos nossos empregos e trabalhos, cursos e concursos e tudo que a gente faz. Alguns deles a gente olha e diz, bom, do ponto de vista da essência da minha existência, eu não precisaria fazer isso. Mas eu vou fazer porque eu vou chegar à idade tal e eu vou sentir a ausência de não ter os cuidados provenientes desse tipo de aquisição de recurso, de diplomação, de habilitação social, e será importante. Então eu farei por causa disto. Embora a coisa em si imediata me pareça fazer parte de algo muito sem sentido. Mas a gente faz assim mesmo, por questões práticas e objetivas. E aí ninguém foge de um monte de coisas idiotas, mas por uma relação com a realidade objetiva da vida, como Paulo diz em 1 Coríntios.
no capítulo 6. De outro modo, terias que sair deste mundo. Então, há uma parte inevitável de engrenagem idiótica da qual a gente precisa participar por uma questão de simplificação da existência. Não é exatamente disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela outra multidão de obrigações, às quais a gente se impõe e que não tem absolutamente nem nada a ver com essa dimensão prática do existir. Que são, se você prestar atenção, as coisas mais angustiosas da sua vida não fazem ninguém viver melhor. Nem você. Não fazem. Isso é que é chocante. Você olha e diz, bom, eu melhorei? Não. Alguém melhorou com isso? Não. Mas faz parte de uma engrenagem angustiosíssima da existência da gente. E a gente se põe nela. E vai. E o pior é que quem quer que tente quebrá-la é mal interpretado. É visto como marginalizado normalmente. Se o indivíduo começa a dizer, eu não preciso disso, eu não preciso disso, eu não quero aquilo outro, ele começa a não ser muito compreendido. Eu vejo toda hora pessoas que vão simplificando a sua vida, botando coisas para fora, dizendo, não, eu posso ser um velho legal sem isso, eu posso casar, amar, ter filhos sem isso, ou eu não preciso ter filhos, ou eu não preciso casar. Não preciso. Quem é que diz que eu sou obrigado a casar? De onde vem essa obrigação? Essa imposição? Quando a pessoa começa a ter coragem de chegar e dizer, não, eu, por exemplo, não preciso de carro. Eu vou andar de maneira diferente, simples. Eu só ando de bicicleta ou de ônibus e de ônibus. A gente já começa a olhar para a pessoa meio esquisitamente. É ou não é? Não, eu não quero ter muita roupa sobrando. Eu gosto de ter apenas uma camisa para cada dia, lavar e vestir de novo. Eu não tenho mais do que 4 calças que eu lavo e 2 sapatos que eu troco. O resto eu vou fazendo. À medida que eu vou necessitando, vou tentando, vou pegando, vou reciclando. A gente já olha e diz, poxa, que cara esquisito. Se ele chegar e disser, não, eu só uso camisa branca, que é para nem me confundir. E calça, todas as minhas calças são jeans. Aí você diz, não, esse cara está começando e não tem a grana do Roberto Carlos, não é? Nem canta. Esse cara sou eu, com tanta importância, que o faz poder vestir-se de qualquer coisa, porque ele sempre é um pavão. Né? Não tem essa distinção midiática na percepção de ninguém. Ele é só um simples. Como uma vez eu cheguei numa igreja no sul do Brasil, um templo de uma denominação histórica grande, e onde eu ia de vez em quando pregar, e era um aniversário deles, eu sempre também chegava por lá nessas datas, é um lugar muito imponente. E eu tinha acabado de conhecer um membro da igreja por correspondência e fiquei muito interessado em pessoalmente ser apresentado a ele. Naquele tempo não existia internet, nem WhatsApp, ninguém mandava foto para ninguém ficava sabendo como os outros eram de antemão. Era no tempo do Ronca, tipo há 25 anos atrás, um atraso tecnológico total. Aí você não sabia como as pessoas eram, só sabia que elas existiam num pedaço. Aí eu cheguei lá para o pastor, a gente sentados lá em cima, aquele povão, uma congregação imensa. Eu virei para ele e perguntei, escuta, o irmão do fulano, quem é? O fulano, o irmão dele, é uma figura pública, conhecida no país inteiro e fora do país. Aí ele disse, é aquele ali, ó, esquisito, cara, é muito esquisitão, cara. Esquisito pra caramba. Aí eu falei, eu tive uma notícia, mas é justamente por isso que eu quero conhecê-lo.
Eu chamo isso de interessante. Eu queria conhecer, ele falou, não é interessante não. É muito esquisito. Muito esquisito. Mas, por exemplo, o cara, meu Deus, ele é formado, doutor em macroeconomia, na maior universidade da Alemanha. E resolveu ser jardineiro. É um doutor. Formado em macroeconomia, doutor em macroeconomia, numa universidade de economia da Alemanha. É jardineiro, fica podando a casa dos outros aqui, para um lado e para o outro. A gente dá roupa para ele dá tudo para os pobres. Diz que não está precisando. Nós resolvemos mobiliar um pequeno quarto onde ele mora. Ridículo o quarto dele. Ridículo. Resolvemos mobiliar. Mandamos umas irmãs lá, mobiliamos tudo, botamos cama, armários, fizemos, ficou lindo o quarto. Chegamos lá depois, não tinha mais nada, tinha um colchão, uma mesinha e uma vasilha com água, não sei o que. Ele disse que estava muito bom, que nós exageramos. Nós tínhamos uma família ali perto que não tinha nada. Ele foi e botou tudo lá. E porque ele não precisava. Não é esquisito um cara desse, rapaz. Hein? Aí eu cada vez mais interessado no rapaz. Aí quando acabou, eles me pegaram e foram me levando para fora, para um lugar, para jantar só com os líderes da igreja. Eu falei, escuta, para onde é que a gente vai? O que eu mais vim querendo fazer aqui foi conhecer o esquisito de vocês. E você quer me levar com esse povo? Eu só vou se ele for. Aí, você tem certeza, rapaz? A gente nunca botou ele em circunstâncias sociais assim, não. É muito esquisito. Falei, mas eu quero. Então tá bom. Aí mandaram chamá-lo. Aí lá veio ele, sim, aquele tipo que não sabe se senta nem se fica em pé, sabe? Parece que sempre procurando um lugarzinho. Eu botei ele bem do meu lado, começamos a conversar, vivendo como ele era extraordinariamente maravilhoso. E ele fazia tudo aquilo por uma questão de convicções simples, até de natureza macroeconômica. Ele feito as escolhas muito simples da vida dele. Mas o fato de o cara ter dito, eu posso viver sem esse monte de obrigações na minha cabeça, faz dele um esquisito na nossa interpretação. Uma pessoa doidona, malucana, um bicho grilo, seja lá o que for, como a gente queira chamar. Não precisa nem ir tão longe assim. Eu me lembro do meu pai, adulto, com 44, 45 anos, quando se converteu, e decidiu pegar tudo que tinha e dar aos pobres, e viver com 2 salários mínimos por mês numa casa de madeira, com um banheiro do lado de fora. E como todo mundo disse, ele enlouqueceu. Até eu, depois de uns 6 meses, falei, meu Deus, que conversão mais pirante. Que coisa doida. Não precisava ir tão longe essa conversão. Foi uma miséria. Porque, de repente, aonde você ia, o pessoal perguntava se ele estava bem, tipo perguntando assim, ele está legal? Como é que está teu pai? Está melhor? E tal, e escuta, todo mundo, inclusive a família. Você sentia a mãozinha rodando em todo mundo, por causa das escolhas, das desobrigações que o sujeito resolveu assumir para si e se pacificar em relação a elas. Tipo, eu não tenho culpa de ser inteligente. Foi uma das coisas que ele decidiu. Não era culpa, ele não tinha nenhuma obrigação de transformar aquela inteligência num brilhantismo social, público, político, profissional. Não, Deus me deu, ele quis dar. Tem bilhões de pessoas inteligentíssimas à beira dos rios, que ninguém nem sabe que elas existem. E elas estão comendo mandioca, fazendo chibé, ou vivendo de broa. E pronto. Eu não tenho que dar essa resposta obrigatória. Eu posso usar tudo que eu tenho, tudo que eu recebi, da maneira mais simples, conforme eu queira.
e conforme a espontaneidade do meu coração. Agora, vai convencer os outros de que você não enlouqueceu por causa disso. Por exemplo, eu disse há pouco que as coisas pelas quais a gente mais se angustia caem na categoria, frequentemente, das mais não necessárias para as nossas existências. Os nossos sofrimentos emocionais, por exemplo, afetivos. A gente sofre malucamente por coisas totalmente amalucadas. E a gente vai ver, por trás dos nossos sofrimentos tem uma obrigação. Tipo, existe uma obrigação moral de sofrer por filho. Se você não sofre por seus filhos, você é um desnaturado. Então, quanto mais você sofrer por filho, mais naturado você é. Mais saudável, mais normal, mais inteiro. Quanto mais angustiado você for por pai, por mãe, mesmo, aflitissimamente angustiado, melhor filho você é, ainda que seja só para chorar de longe. Eu não posso estar aí, mas eu choro e sofro. E sofre muito. É uma necessidade que a gente se impõe, que outros louvam na gente quando veem. A gente cresce por determinadas dores que a gente pega, nem sempre tão sinceras, nem sempre tão verdadeiras, mas são obrigações morais do afeto. Boa parte dos afetos que a gente tem são obrigações de moral afetuosa. Gente que não desenvolve aquilo daquele modo está fora da saúde, da normalidade. Claro que eu não estou falando de nenhuma sociopatia, nenhuma psicopatia, nenhum desafetuamento humano, nada disso. O que eu estou falando é daquilo que pesa para além do que a gente consiga responder para nós mesmos. Quando nos indagamos, faz sentido essa minha dor? Faz sentido esse meu sofrer? Sim, a gente, por exemplo, sabe que o pai vai morrer, que a mãe vai morrer, que todo mundo morre. Então, meu Deus, se o teu pai faz 50 anos de idade, ele botou o pé numa categoria estatística de possibilidade infartosa, ou de qualquer outra coisa. Se ele põe dos 60, ele botou o pé numa categoria um pouco mais avançada de possibilidades nesse sentido. Se ele botou o pé nos 70 anos, já é Moisés quem dá o diagnóstico dele no Salmo 90. A vida do homem sobe aos 70 anos. Então você já botou o pé numa zona que diz, bom, daqui para frente tudo é bônus. Aí chega aos 80 o cara. Aí chega aos 85, aí chega aos 89 e morre. E o filho perde a fé. O filho vem falar comigo, perdi a fé, eu não creio mais em Deus, meu pai morreu com 89. Eu fico olhando, digo, meu Deus, cara, a gente já devia ser treinado desde o dia que nasceu. Pai morre, mãe morre, todo mundo vai passando e os outros vão seguindo. Mas há uma obrigação de sofrência afetiva extraordinariamente imposta. Você vai procurar ver o quanto aquilo se transforma em cuidado, em gesto prático, quase nada. Mas as dores são obrigações que a gente impõe. Um marido sai de casa, todo dia, que é aos milhares, né? História mais recorrente do Papo de Graça. Meu marido saiu de casa. Minha mulher não me quer mais. O tempo todo, né? Aí, meu Deus, você sabe que na vida isso pode acontecer. Para cada 2 pessoas que casam, isso acontecerá no máximo em 10 anos hoje em dia no Brasil. Já é uma estatística. Então pode acontecer, se prepara.
Não para que aconteça, mas se acontecer, não esteja surpreso e ninguém se choque. Porque acontece cada vez mais, por razões diversas, que não vem aqui ao caso falarmos a respeito delas. Mas a gente fica sempre partindo para a realidade que nos cerca como se ela não existisse. E quando as coisas nos atingem, a gente se choca como se nós tivéssemos sido os únicos. Isso tem a ver apenas com a imposição de determinadas obrigações de superação de felicidade que não condizem mais com o espectro da realidade que a gente vê estabelecido à nossa volta. Aí sofre-se essa angústia imensa. Eu queria que você olhasse um pouco para dentro de você começasse a listar uma quantidade imensa de obrigações que você permitiu que entrassem, de cobranças que você se faz, são regimentos internos, literalmente, que você adotou e que rodam de maneira angustiosamente cheia de cobrança e ditados e imposições aflitivas. E a gente investe a maior parte da energia da vida nessas coisas que não permanecem. Quando Jesus disse, por que andais ansiosos, e perguntou, e o mandamento dele é, não andeis ansiosos de coisa alguma, ele toca nessa questão mais nevrálgica do sentido da ocupação da vida, do significado da vida. No que você põe a sua ansiedade? Onde é? Que direção os seus fluxos de busca? A ordem é, não andeis ansiosos de coisa alguma. E o que ele lista começa da minha vida. Não ande ansioso pela sua vida, quanto ao que você há de comer, de beber ou de vestir, porque a vida é mais do que os alimentos, o corpo é mais do que as vestes. E mexe em coisas que são tão aparentemente essenciais para nós, ele começa daí. Imagina as demais coisas que a gente se impõe. O vestuário. O vestuário tem uma importância danada. Meu Deus, tem casamento acabando por causa do vestuário. De tudo que veste, é só vestuário, não estou falando só de pano. O carro é um vestuário, que veste. Você dirigindo um Fiat Uno, é diferente de você passar com um Audi preto, não é? É um vestuário. Está vestido, está bem vestido. A rapaziada sabe o que é chegar, você chegar ali no pontão, dirigindo um carro conversível e chegar lá no pontão num fusquinha. Você pode sair o mesmo cara de dentro, mas não será o mesmo cara aos olhos de outros, o que sai de um carro e de outro. Mundos se abrem por causa do vestuário, do que nos cobre. A casa é um vestuário que nos veste. O bairro é uma grife. Estou morando no lugar X. Quando é um lugar muito para baixo, a gente só não diz onde é, né? A gente diz, não, eu moro por aqui, moro no pedaço. Onde é que você mora? No pedaço, no pedaço. Qualquer coisa a gente se fala por aí, mas não diz onde é. Porque o vestuário não indica, não aponta conquistas para você, a seu respeito. A gente vive em função de tudo isso, se mede o sucesso do outro, se torna menor ante os nossos próprios olhos, o que os outros foram conseguindo e atingindo, a gente sente uma obrigação enorme de alcançar.
Eu já estou com a idade tal e não fiz isso, nem aquilo outro. Meu Deus, e tem idade? Tem idade orgânica para a gente fazer certas coisas, mas emocional e psicologicamente a gente não deve fazer tudo aquilo que o nosso organismo é capaz de realizar. Eu posso ter filho a partir de 12 anos de idade, 13. Eu cresci numa cultura que dizia que menino que faz menino não é mais menino. Então, anda direito, senão o pau canta. Maior idade para mim começou no dia que eu comecei a fazer filho. Meu pai me chamou e disse, olha, acabou a infância. Daqui para frente, se puser isso aí dentro, faz outro Caim, então vai ter que viver com responsabilidade. Pelo seu pinto, pela sua cabeça e por tudo. Viver com as consequências. Eu dou graças a Deus, porque lá em casa a maioridade penal começou no dia que eu disse, pai, estou fazendo neném. Aí ele disse, então, olha, acabou a criança. Agora, não é porque organicamente eu posso que eu tenho que sair fazendo, né? Eu posso não fazer isso aí, eu só tenho que fazer no dia que for bom fazer. Se nunca chegar o dia de ser bom fazer, não faça nunca. Do contrário, imagine a tirania de ter que ir fazendo coisas só porque chegou a hora de fazê-las. Eu vou casar porque chegou a hora de casar. Vai ser uma felicidade maravilhosa, não é? Vocês não acham? Então chegou na hora de casar e sai procurando. Começa aquela busca. Vai para a igreja, cara. Você acha um monte de gente querendo casar. Rapidinho. O sujeito que começa a sentir obrigações diversas. Eu tenho que ter um filho. Bom, a questão não é, existe uma mãe em ti? A questão é, existe um pai em ti? Porque sêmen em ti e óvulo em ti tem, em ti, na vaca da esquina, em qualquer lugar, tanto faz, mas e daí? Uma criança merece vir para uma mulher que tem um útero no peito, seja uma mãe, para um pai que tenha um regaço na alma para sempre. Do contrário, não a traga. Qual a obrigação de trazer, de impor? Se a gente começar a olhar para o que determina o nosso dia a dia, o dia de amanhã na tua vida, você vai ver a quantidade enorme de coisas que não ficam. Eu já vivi uma vida medida por segundos, literalmente. Era a vida de Fórmula 1. Eu estava trabalhando na secundagem. Se o senhor tem 3 minutos e meio para falar com fulano, eram 3 minutos e meio, em pé. Não dava nem para sentar assim, fulano. Vamos usar os nossos 3 minutos e meio. Aí ele, tá bom, fulano, tchau. Aí outro, e outro, e outro, e outro. O mundo medido a segundos. Bom, hoje eu vivo uma vida que fica cheia, quando além do papo de graça, que dá um certo trabalho fazer diariamente, eu tenho mais 3 compromissos no resto do dia, ela está entupida. Porque aquele 1 bilhão de outras coisas sem as quais eu não podia viver, eu vi do dia para a noite que elas foram arrancadas da minha vida e não fizeram nenhuma falta. Nenhuma. A existência começou a ficar infinitamente melhor. Quando elas foram saindo, a maior parte delas eram contratos da neurose. Contratos de vaidades sutis que você não nota. Contratos da sua hiperpotência pessoal que você não percebe. Contratos da sua capacidade que você, só porque é capaz, aceita. Mas elas não fazem sentido também. Jesus disse que pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa.
pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Ele disse que existe uma boa parte na vida para ser vivida. E essa boa parte não é fruto de imposições de uma agenda de mortos. Ao mesmo tempo, ele diz aqui em Lucas, no capítulo 10, aliás, no capítulo 9, no verso 60, deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Quando alguém disse, eu quero te seguir, mas permite-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus disse, não, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos, quanto a ti vem e prega o reino de Deus. O que ele está dizendo também quando diz isso? Era sepultar o pai. Você pode imaginar que coisa mais culposa é não sepultar o pai? Tem muita gente fazendo análise porque não sepultou o pai, não sepultou a mãe. Aí o cara pede isso a Jesus, deixa-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus disse, isso que tu chamas de primeiro, não deveria ter nenhuma primazia na vida, porque teu pai não vai assistir o sepultamento dele. Se alguém tem que fazer alguma coisa pelo pai, faça enquanto ele está vivo. Não carregando a alça de um caixão. Não como manifestações da culpa moral, das afetividades morais, das afetividades inexplicáveis, que não se transformaram jamais em atos de alegria na vida em favor do outro. Ao mesmo tempo em que, quando ele diz, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos, ele está nos dizendo que existe uma quantidade imensa de obrigações na nossa vida que são agendas de mortos para nós. É um mundo que jaz no maligno, te dando uma agenda de morte para cumprir. Um itinerário de casa funerária para obedecer, para seguir. Uma visita tour pelos cemitérios, porque não são caminhos da exuberância da vida. Muitos desses que a gente adota. Aí o que acontece como resultado disso? A gente vai entrando numa sofreguidão angustiosa por coisas que não fazem nenhum sentido. Vamos buscando esgotar sentido na vida naquelas coisas, não encontramos sentido em nenhuma delas e caímos num buraco, num abismo de vazio imenso, de insatisfação total. E o mergulho nessa profunda insatisfação vai produzindo dentro da gente também a necessidade de criar e agarrar-se a ídolos, que inexplicavelmente passam a ser os salvadores psicológicos de um certo momento da nossa queda, mas continuam a não nos amparar de vez. E quanto mais a gente se entrega a esse tipo de busca, mais vazios a gente fica. Porque pouco é necessário. O que é necessário? O que é necessário mesmo? É necessário que eu não viva a vida de nenhum outro, mas viva a minha com integridade. Em Deus e com todo amor. É só isso. É necessário que eu não viva a vida de nenhuma outra pessoa,
vivo apenas a minha própria vida com integridade e na presença de Deus. É só isso que eu preciso. Tudo mais é excesso. Tudo mais eu acrescento se for útil, se for bom, se a circunstância pedir. Até se fizer parte daquela engrenagem que no fim de tudo vai ser apenas uma roda moinho que vai desgastar-se também, mas faz parte da engrenagem objetiva da existência, da qual eu não posso fugir. Em alguma medida eu tenho que fazer parte dela, farei parte dela, mas ela já está posta no seu próprio lugar de significação. Ela não está exagerada, exacerbada, idolatrada dentro de mim. Eu já sei para o que ela serve e pronto. Só isto. No mais, quanto menos, mais. Essa que é a contradição extraordinária. No mais, quanto menos, mais. Quanto menos coisas, mais disponibilidade para perceber o significado de cada relação, de cada realidade. Quanto menos distração enganosa, quanto menos valores enganosos, quanto menos exacerbações de pseudo-significados existirem em mim, quanto mais atento eu seja ao que se torne realmente essencial, o que tenha valor, mais eu cresço. Quanto mais eu me encho do que não é valor, mais eu me esvazio. E quando você quiser saber qual é o dia mais vazio da sua vida, apenas meça qual é a estação da existência na qual você mais valora, mais dá significado, mais empresta valor a coisas que são só coisas. Não são as conquistas das relações do amor. Pouco é necessário. Aí o que a gente vai fazer? A gente, sabendo disso, vai desistir de participar? Não, a gente vai participar com essa consciência. Vai participar com essa lucidez. Vai participar com essa presença que também sabe se abstrair, olhar de fora e ver apenas o jogo, sem nos tornarmos peças angustiosas desse movimento aflitivo que realiza e não completa nada. E vamos buscar deixar entrar na vida apenas aquilo que seja vida. O que não seja vida seja ditado dos mortos, sejam obrigações impostas por mortos, sejam as agendas de um mundo que jaz no maligno, que impõe, e a gente segue e briga e mata e se aflige, e só se realiza se achar, se encontrar, se alcançar, para descobrir que em alcançando não realiza nada e continua mais vazio e desesperado ainda. Ora, se eu entendo esse processo, se eu entendo de onde vêm esses ditados, se eu de fato discerno de onde vêm todas essas obrigações, essa lista neurótica e angustiosa, e me contraponho a ela, tendo a coragem de perguntar o que vale e o que não vale. Ah, minha gente, a gente deixa de brigar 99% das brigas que a gente briga. Briga então. Se for ver, não vale. Não vai valer a pena daqui a 5 minutos. Não vai valer a pena. Daqui a 10 minutos você vai estar fazendo tudo para que, se pudesse não ter acontecido, não tivesse. Então, para que você vai?
Por que que... Veja como as importâncias são tão falsas. Naquela hora vira uma coisa de vida ou morte. Logo depois você diz, para quê? Porque nunca foi. Eu deveria, a partir disso, me perguntar o tempo todo para quê acerca de tudo. Para só embarcar naquilo que seja espírito e vida mesmo. Ou de uma necessidade imensa, do contrário. É só um desgaste absurdo de ser. O que eu estou dizendo para você aqui, com 3 menções de textos bíblicos apenas, está carregado, todavia, do Espírito de Jesus, perguntando sobre a necessidade da gente não correr atrás do vento. E nem termos idolatrias afetivas e existenciais, nem colocarmos o fluxo da nossa vida na direção ansiosa de coisas que vão passar. O que você não puder viver com alegria e paz diante de Deus, não se meta a fazer. Mesmo. Só vai esburacar você. Eu estou dizendo isso, ao invés de estar lendo um texto bíblico e o explanando, porque eu vejo todos os dias essa luta imensa, essa guerra pelo nada, os esforços pelo coisa alguma, as beligerâncias pela idiotice, o investimento absurdo de energia, no que não é vida nem para ti, nem para ninguém à tua volta. Eu quero apenas, antes de concluir, que você faça uma pergunta a você mesmo. Eu estou sepultando mortos com os mortos? Em que eu estou sepultando mortos com os mortos? Em que a minha existência é uma existência de um coveiro? É na direção só da sepultura que vai toda a minha energia. A minha primazia está aí, deixa-me primeiro cuidar da morte. Só. Primeiro. Ainda que eu diga que seja o meu pai, deixa-me primeiro sepultar meu pai. É um esforço para honrar a morte e não a vida. Tenha coragem de se perguntar. As nossas paixões, por exemplo, todas elas não sobrevivem a essa pergunta. A paixão vai passar, eu posso te garantir. Vai morrer. Todo mundo que já viveu mais tempo aqui sabe disso. Passa. Tudo passa. O que não é amor, não fica. Desaparece. Por isso eu tenho que saber onde é que eu estou botando a energia da minha vida. Que tem a primazia. Estou sepultando a vida de um cavador de buracos. São covas após covas. Você trabalha, Bessa, ninguém pode dizer que você não trabalha. Você é esforçado. Muito trabalhador. Intenso. Mas é um coveiro. Abre outra agora. Outra e outra. E outra cova, e vai para sempre, abridor de covas. Jesus disse, deixa os mortos abrirem as covas, sepultarem os seus mortos.
quanto a ti, vem, vive, vem, prega, vem, anuncia, vem, prova o reino de Deus. O reino de Deus, por seu turno, não consiste nem em comida, nem em bebida, nem em conquistas diversas. O reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Repita comigo: o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mais uma vez, o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Deixa aí, meu irmão. Let it be, let it go. Deixa. Descansa. Faça o que for vida. Que possa ser fruto do amor. O que não for, algumas são obrigações inevitáveis. E a gente as vive, porque não dá para sair do mundo. Mas tudo que for evitável, deixe passar, para você não se ocupar com a morte a vida inteira. Ficar agendado pela morte, cumprindo os ditados da morte a vida toda. E você que está aqui e que ouviu essa palavra dita no espírito do Evangelho de Cristo, no espírito da vida em Cristo, no espírito do reino de Deus, e a entendeu e quiser buscar ter a coragem de ir botando para fora coisas que não tem que ficar, jogando todo o peso para fora, toda a carga, todo o peso morto, tudo que é desnecessário, todas as falsas importâncias, falsos valores. Você vai ver como a vida vai ficar mais leve, como você vai ter infinitamente mais tranquilidade e paz, como realmente pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Tomara que você escolha a melhor parte, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, uns na presença dos outros, e há tantos outros representados por uma quantidade imensa de pessoas distantes daqui, mas nos vendo e tendo comunhão conosco nesse momento, nessa hora, em volta da terra. E nós te bendizemos pelo poder deste encontro, que não tem que ser de nada visto com os olhos, nem poder apresentado no palco das demonstrações. É o poder da certeza que está aqui, é o poder da fé, é o poder da não dúvida, da convicção de fatos que nós esperamos, de realidades que nós ainda não vemos, mas já tomamos posse pela fé. Que poder é este? Porque disseste que onde 2 ou 3, unânime, concorde, pacificadamente, se reunissem em teu nome pela fé, tu ali estarias com eles. E nada nos seria impossível. E tu disseste: pedi e recebereis. Hoje nós nos trazemos na tua presença, a nós mesmos e a todos os outros que foram mencionados aqui também pela fé. Pedimos que tu operes nas vidas de todos esses que foram lembrados especificamente, que tu intervenhas e que eles voltem com alegria dizendo o quanto tu foste compassivo sobre a vida deles. Nós também oramos por todos os que ouviram essa palavra
do descanso, da não ansiedade, a palavra da libertação do nosso coração dessa quantidade enorme de obrigações e ditaduras impostas, idiotas, esvaziantes da vida, escravizantes, que nos distraem em relação ao que é importante e essencial. Por favor, permite que a compreensão e o tomarmos posse dessa consciência, sabendo que não é filosofia, é palavra de Deus, de Jesus, que por esta apropriação em fé, nós recebamos curas mentais, que uma quantidade enorme de desajustes emocionais sejam sarados, de sobrecargas emocionais sejam tiradas, de pesos, de aflições e de mandamentos aflitivos impostos pela loucura deste mundo sejam arrancados de sobre nós, nós mesmos os joguemos fora, lancemos diante de Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. Por favor, anima a nossa fé, para que a gente viva do que é essencial, do que faz sentido, renova a nossa esperança e alegria na glória. Porque ai de nós se vivermos apenas tendo como motivação as cenourinhas enganosas do horizonte desta existência falsificada. Ajuda-nos a lutarmos a boa luta e combatermos o bom combate e dedicarmos a nossa vida ao que Tu chamas vida, Senhor. Ao que não é, salva-nos de perdermos tempo com sofrimentos que não são da vida, segundo Deus. Por favor, dá-nos paz ao coração. Concede-nos uma semana cheia do Teu Espírito, de pacificação interior, de sossego emocional, de descanso e confiança em Ti. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém.